Você alguns resultados aqui de Tupã-Siretã, da 87ª Zona, Tupã e Jari, também de Joia, Quevedo, Júlio de Castilhos. No portal tupã.fm.br está tudo disponível isso aí, você pode acessar ali, você tem acesso aos links. Inclusive, se você abrir o link, tem uma aba que você pode também buscar outros municípios, né? A gente deixou já automático nesses municípios aqui próximos a nós. Mas se você abrir um link, você for na abinha da esquerda, você vai ver ali, é um link do TSE, e nele você encontra o caminho para os demais municípios e o país como um todo, né? Todos os municípios do Brasil e também do Distrito Federal. 9h33, depois de que já estava com esses dados já ainda não oficialmente concluídos, mas já com a tendência de que não havia reversão do governador Leite e do presidente Lula, nós começamos a ouvir algumas autoridades aqui de nosso meio para a gente repercutir com autoridades ligadas à política o resultado em Tupã-Siretã e o resultado também no estado e no país, né? A gente fez uma conversa com algumas das pessoas, não foi possível com todos que a gente pretendia trazer aqui, alguns não foi possível o contato, enfim, mas algumas autoridades. O primeiro a repercutir aqui foi o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Siretã, o vereador Carlos Augusto Oliveira dos Santos. Na verdade, como eu disse, a vontade do povo é soberana, o voto foi avaliado, o prós e os contras, e o presidente Lula, ex-presidente Lula, teve seus méritos, o atual presidente Bolsonaro teve seus méritos. Aqui que você houve essa inversão, né? Houve como eu posso dizer, foi feita uma melhor campanha para o presidente Bolsonaro, mostrado melhor aos projetos que ele tem para o município, para o estado, enfim, e aí houve essa inversão. Mas considero que a democracia foi feita. A vontade popular é que impera. Por isso que nós vivemos numa democracia, e eu tenho certeza que os governantes nossos, futuros que foram eleitos, certamente precisam ser voltados as ações para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Isso é o que importa. Por isso que nós vivemos num país democrático, né, Miguel? Porque senão ele indicava um lá e aquele era o presidente, e aquele era o governador. Mas eu acho que foi muito válido, e a avaliação que foi feita aqui por Siretã aí foi válido porque pelos projetos que o Bolsonaro mandou muitos recursos para cá, para Siretã, e foi isso que o povo avaliou, nossa comunidade avaliou, e inclusive eu tive a oportunidade de estar presente levando esse conhecimento para a comunidade de Siretã. E aí foi isso que culminou com a inversão dos votos. Foi uma diferença de 598 votos no primeiro turno, e agora foi para o Lula, e agora foi 403, se não me engano, para o Bolsonaro. Então foi isso que a comunidade avaliou. Mas, mais uma vez, eu quero ressaltar que a democracia foi feita e que eu desejo aos novos administradores, novos executivos, vamos dizer assim, que tenham êxito, e a gente vai estar sempre apoiando aquilo que foi melhor para a nossa comunidade. Da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto Oliveira dos Santos. Nós também ouvimos o prefeito municipal, Gustavo Herter Terra, que também se manifestou a nosso convite para a audiência da Tupã e da Clube 1 FM. Ele analisou a votação dentro dos parâmetros do voto em Tupã-Siretã. Eu estou muito feliz com o resultado em Tupã. Né? Eu acho que em relação ao governo do estado, o resultado foi muito justo, estou muito feliz. Afinal de contas, o governador Eduardo Leite é muito engajado com o nosso município. Eu tenho muitos projetos entregues ao governo dele, e que estávamos aguardando aí esse segundo tempo, digamos, para que esses projetos continuem acontecendo, né? E muito feliz também com essa virada, né, do resultado quanto ao presidente Bolsonaro. No primeiro turno, eu me envolvi pouco em função de agenda e de outras variáveis, né? Mas no segundo turno, inclusive, eu gravei um vídeo para a comunidade, participei de várias reuniões nos bairros, mostrando para as pessoas a importância do alinhamento de um governo federal com o município para que os nossos projetos
pudessem ser realizados. E isso deu muito resultado. A nossa militância do Partido Progressista, do Republicanos e de parte do PSDB, né, o vereador Benhur esteve conosco integralmente, e muitas outras pessoas recorreram aos bairros e sensibilizaram as pessoas, desmistificaram, né, aquelas mentiras, aquele jogo baixo, rasteiro que algumas pessoas estavam fazendo. Inclusive chegou ao absurdo de dizer que eu estava pressionando os funcionários públicos para que votassem, ameaçando o funcionário público. Jamais fiz, jamais faria, e isso não é do meu caráter, né? Isso aí é exatamente do caráter do outro lado, né? Mas enfim, eu não vou aqui polemizar, eu estou fazendo uma análise da eleição. Eu estou muito feliz com o resultado de Tupã. Eu agradeço muito a nossa comunidade que entendeu a necessidade de apoiar o nosso governo municipal para que nós pudéssemos continuar crescendo nesse ritmo acelerado aqui em Tupã. Portanto, fica aqui o meu agradecimento e os meus cumprimentos a todos que mudaram o seu voto porque raciocinaram e não pensaram com a barriga, porque afinal de contas a campanha dos outros, e não sou eu que estou dizendo, olhem o debate, né, de sexta-feira, a última frase do candidato 13 foi de que o povo vai voltar a comer. Do prefeito Gustavo Herter Terra. Nós também ouvimos o presidente do PSDB em Tupã-Ciretã, é o partido do governador eleito, né, o governador Eduardo Leite. O Gustavo Simões Lírio falou à reportagem da Rádio Tupã, celebrando a grande eleição e o alto número de votos conquistados pelo candidato Eduardo Leite. Para nós é uma satisfação, uma alegria, Miguel, receber essa porcentagem, essa expressiva votação do nosso candidato Eduardo Leite, tanto aqui em Tupã-Ciretã como no Rio Grande do Sul. Para nós, nos enche de orgulho de saber que nós tínhamos o melhor candidato, totalmente preparado, já mostrou, né, à frente do governo gaúcho aí o que fez, o que tem condições de fazer mais pelo nosso Rio Grande. Vários projetos, um jovem aí, né, que tem um diálogo, prega a união, e não só pelo Rio Grande do Sul, mas eu quero também relatar aqui por Tupã-Ciretã. Quando recebeu o governo gaúcho, recebeu com muita dificuldade, era funcionário com pagamento parcelado, era fornecedor atrasado, era repasse para hospital, uma frota totalmente sucateada, e com muito trabalho, com muita construção, com muito diálogo com os deputados, independente de partido político, ele conseguiu construir e vir construindo um Rio Grande do Sul cada vez melhor. Hoje, o salário em dia, o funcionalismo, vários investimentos aí em infraestrutura, na saúde, em todas as áreas, Miguel. Isso o povo gaúcho reconheceu, e aqui Tupã-Ciretã mesmo, a comunidade sabe, uma obra de anos e anos, que vinha governo, saía governo, alguns prometiam, outros não prometiam, uns começavam a obra em véspera da eleição e botavam ali um pouco de terraplanagem, meia dúzia de tubo e coisa, abandonavam a obra que é essa tão sonhada nossa Tupã-Ciretã Santa Tecla, a IRS 392, que hoje está saindo do papel, está sendo uma obra feita. Eu tenho passado seguidamente, quase toda semana nessa estrada, é uma obra que está sendo executada, está avançando, que estará para Tupã-Ciretã desenvolvimento. E aí, entre tantos outros investimentos de Tupã-Ciretã, em pavimentação dentro da cidade, mais de 1 milhão e poucos de reais, em ginásio da esporte, em quadra esportiva, no Hospital Brasilina Terra, 900 mil reais para receber agora do Avançar Saúde. Então, vários segmentos, máquina para a prefeitura, para a brigada militar, viatura nova, em escola sendo investido recurso, e aí a comunidade aqui de Tupã-Ciretã teve esse reconhecimento, né? Ele fez uma votação de 8.676 votos, muito expressiva essa votação, né? O segundo colocado 3.799, então isso mostra o trabalho que veio sendo feito durante esses anos aí, né? E que com certeza vamos continuar trabalhando, lutando para trazer mais recursos para Tupã-Ciretã, para a região,
mais intensamente a questão do governo do Estado, uma vez que o candidato do partido dele foi vencedor em Tupã-Sretã e no Estado também. Na sequência, a gente ouviu o Partido Republicanos, que apoiava o outro candidato, o Onyx Lorenzoni, para o governo do Estado, e apoiava Bolsonaro para a presidência da República. O Republicanos fazia parte dessas coligações, né? E o Luiz Valmor da Silva França, o Catito, presidente do Republicanos, conversou com a Rádio Tupã sobre a coligação do partido com apoio a Onyx e Bolsonaro. O Republicanos é o partido que mais cresceu nessas eleições estadual, tanto é que elegemos o nosso senador, uma bancada forte para deputado federal e uma bancada forte para deputado estadual. E aqui, o nosso objetivo, onde foi focado a eleição do presidente Jair Bolsonaro, onde nós tínhamos uma coligação aqui em Tupã-Sretã forte, juntamente com o Partido Progressista, e mais o vereador Benhur Terra com sua equipe, né? Praticamente nós trabalhamos em Tupã-Sretã para reverter a votação que foi no primeiro turno, né? E nós, praticamente, progressistas, republicanos e mais o vereador Benhur Terra, enfrentamos praticamente todos os partidos de Tupã-Sretã que apoiaram a candidatura do Lula. Nós conseguimos reverter, né, em torno aí de mais de 1.000 votos, né, que foi revertido. Então fizemos uma expressiva votação de Tupã-Sretã. Então, com certeza, assim, a gente não fica contente porque não conseguimos vencer a eleição a nível estadual e federal, mas também temos fortalecido porque Tupã-Sretã, a gente, com o trabalho juntamente com progressistas e mais do Bem Terra, nós conseguimos aí vencer o Tupã-Sretã com mais de 60 votos. O Catito, né, o Luiz Valmor da Silva França, partido esse que estava coligado apoiando o Onyx aqui em Tupã-Sretã e também o Bolsonaro. Lembrando que tanto o Onyx quanto o Bolsonaro não tinham, né, os partidos deles, o PL não tem diretório em Tupã-Sretã e teve apoio de alguns partidos. Nós também tentamos ouvir alguns outros partidos que faziam parte dessa coligação, mas não foi possível a repercussão, mas enfim, tivemos já alguns repercutindo em nome desses candidatos também. Também conversamos com o representante do Partido dos Trabalhadores, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Cristiano Aquino, que estava na Praça Coronel Lima, onde ocorreu uma celebração. Aliás, na tarde de ontem, ocorreu uma reunião na Justiça Eleitoral com a presença da nossa magistrada, né? Ali estava a juíza presente e também a doutora Luana e também o doutor Guilherme, nosso promotor, né? O Ministério Público presente e alguns partidos. Eu lembro de ter visto lá o presidente do Partido Progressista, o Giovanni Damas, o presidente e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, alguns advogados também do Partido Progressista. A Brigada Militar estava ali presente também. E naquela conversa, conforme nos relatou depois a doutora Luana e o promotor Guilherme, foi comentado de que os votos já estavam acontecendo, que depois da totalização teríamos um vencedor. E foi acordado ali de que o local, a Praça Coronel Lima, ficaria destinado para quem fosse o vencedor do pleito e solicitado que os demais integrantes não estivessem ali também, né? Que houvesse deixado a praça para aquele que foi o vitorioso, e foi o que aconteceu. Nós tivemos a Praça Coronel Lima uma mobilização de integrantes do Partido dos Trabalhadores e lá a reportagem da Tupã foi até lá e trouxe as informações conversando com o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Cristiano Aquino. Então nós estamos satisfeitos com o resultado da eleição. Nós sabíamos que ia ser uma eleição disputada, uma eleição aguerrida, uma eleição disputada, mas que nós sabíamos também do poder da militância, né, do trabalho da nossa turma também, e esperávamos a vitória do Lula. Sabíamos que ia ser difícil, mas graças a Deus ela aconteceu. Eu acho que agora é o momento, né, Antônio Marcos, da gente tentar pacificar o país. Eu acho que as autoridades públicas, os eleitos, enfim, aquelas pessoas que têm algum poder, devem conduzir esse processo no sentido da gente retomar um processo de civilidade democrática, de normalidade, em que as pessoas possam ter o direito de ter a sua opinião, né? Nós respeitamos aqueles que votaram no Bolsonaro pela sua livre escolha, pelo seu livre convencimento. Eles têm todo o direito de fazê-lo dessa forma, mas também a recíproca é verdadeira. Nós queremos respeito aos eleitores que votaram no Lula, que escolheram essa proposta. Aqui ninguém votou pela barriga, ninguém votou porque está com fome.
Nós tratamos o tema da fome como um tema central do país, é verdade, porque hoje nós temos, por incrível que pareça, 33 milhões de pessoas que ainda passam fome no país. E este foi um tema que o presidente Lula sempre combateu, sempre tratou com muito carinho da população brasileira. Estamos a retomar o processo de geração de emprego e renda no país, né? E principalmente, Antônio Marcos, eu acho que um governo do presidente Lula deve restabelecer a normalidade democrática, que as instituições sejam respeitadas. Hoje nós vivemos cotidianamente, qualquer pessoa sai criticando, não seria nem a palavra, mas desconstituindo as instituições públicas, né? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, temos o Congresso, às vezes até criticamos os eleitos, os deputados, enfim, senadores, mas foram eleitos pelo povo, né? Então nós temos que respeitar, em primeiro lugar, o resultado das urnas, e em segundo lugar, as autoridades têm que dar o exemplo. Nós não podemos instigar essa divisão, essa violência, tudo isso que está acontecendo. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Eu creio que agora é o momento de extravasar, de comemorar, mas efetivamente trabalhar nessa perspectiva de que amanhã todo mundo volta para o seu trabalho, né? Bolsonaristas ou lulistas, amanhã todo mundo vai trabalhar, todo mundo tem o seu compromisso, todo mundo tem o seu trabalho, tem a sua família. Nós vamos reatar laços, respeitar as pessoas que pensam diferente. Nós podemos conviver em família, conviver em sociedade, conviver em grupos que pensam diferente do ponto de vista ideológico. Nós não podemos querer a extinção do outro. A democracia pressupõe a divergência, e essa divergência tem que se dar num ambiente de respeito, de tolerância. É isso que nós não presenciamos nesses últimos 4 anos. Então nós estamos satisfeitos com o resultado da eleição. Nós sabíamos que ia ser uma eleição disputada, uma eleição aguerrida. Né, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, e que se manifestou no momento, quem está na live está vendo, né? Essa imagem foi feita ao vivo lá, desde a Praça Coronel Lima, no momento que estava ocorrendo uma concentração, né? Nós já havíamos conversado tanto com os representantes de Lula quanto do Bolsonaro, havendo a vitória. É evidente que a vitória nacional é a mais relevante, né? Aqui em Tupã-Ciretã, o Bolsonaro venceu, como foi já salientado, revertendo o primeiro turno, né? Um pouco menos de 600 votos de vantagem de Lula no primeiro turno, no segundo turno um pouco mais de 400 votos de vantagem de Bolsonaro. E foi respeitado aquele acordo que teve com a Justiça Eleitoral, no sentido de que a Praça Coronel Lima ficasse destinado ao vitorioso e lá houvesse a manifestação. Houve um pequeno tumulto lá, e a informação que nós temos, não temos ainda dados oficiais sobre isso, mas a informação de que havia um simpatizante da candidatura de Bolsonaro que estava ali próximo ao local, e houve uma discussão dele com algumas pessoas ali e houve algumas agressões. Mas pelas informações que temos, não houve nada de muito grave, felizmente, né? Mas é evidente que naquele momento é muito difícil você estar fazendo algum tipo de comentário ou de presença. Os ânimos estão muito acirrados, ainda estão muito acirrados. Há vários bloqueios no país, aí, segundo a informação da imprensa, em algumas estradas, e ainda está acontecendo isso. E é claro que esse clima de tensão e de atrito precisa ser amainado e precisa ser resolvido, uma vez que o país precisa andar, precisa funcionar, com o seu candidato ou não, né? Metade do Brasil optou por um, metade por outro, com uma pequena diferença de cerca de menos de 2% para o candidato vencedor, mas a regra é essa, né? E aí prossegue as atividades no país como um todo. É preciso que o país prossiga e que continue a existir e as suas instituições se consolidem, né? Tenhamos cada vez mais solidez no nosso processo aqui no Brasil. Bom, nós também repercutimos, houve também um contato com o representante, o Evaldo Freitas. Ele era do DEM, né? E depois, agora é União Brasil, né? O DEM que passou a ser União Brasil, mas há uma intenção de se fundar o PL aqui em Tupã-Ciretã, e o Evaldo faz parte deste grupo que está nessa intenção. Ele também repercutiu o resultado das eleições aqui em Tupã-Ciretã, no estado e no país. Referente ao governo do estado, a gente sabia que era um trabalho mais difícil, porque tinha essa questão do voto de reconhecimento ao que o governador eleito fez pelo município aí nesse período de gestão dos 3 anos e meio, antes dele ter saído para as prévias à presidência da República com o Dória, né? E a gente já tinha noção de que isso atrapalharia um pouco a campanha do Onyx Lorenzoni aqui no município de Tupã.
Sim. E com relação aos números do candidato Bolsonaro aqui em Tupã-Siretã e no país, nós tivemos aqui em Tupã-Siretã o Bolsonaro revertendo o primeiro turno, ficando agora à frente de Lula com 52% dos votos e 48% dos votos aí para o Lula aqui em Tupã-Siretã. Como é que vocês avaliam esse segundo turno? A gente viu que houve um engajamento maior nesse segundo turno referente à eleição do presidente Bolsonaro, que também deveria ter um pouco mais de reconhecimento por tudo que economicamente foi feito pelo país, e aí respinga no estado, principalmente no Rio Grande do Sul, durante essa pandemia toda, com o apoio que veio, e também respinga aos municípios, né? E isso também foi levado ao conhecimento da nossa população, que tem um pouco menos de acesso às informações de mídia e rádio e televisão, que não deixavam chegar essa informação básica de todo esse apoio que o presidente Bolsonaro deu à nossa população brasileira. E a gente sabe que são méritos da esquerda, esse trabalho mais, vamos falar dessa forma, mais pé de ouvido, e que surtiu o resultado que eles trabalharam para isso. É uma pena, a gente sente, porque a gente vinha numa economia estabilizada, graças à equipe técnica que o presidente Bolsonaro botou à frente do comando do Brasil, mas a gente torce para que o Brasil continue, pelo menos, no caminho certo, e que não retroceda no tempo que nem nossos países vizinhos, e aos exemplos que a gente vê todo dia aí nas nossas redes de notícia que chegam até nós, né, Miguel? Era do PFL e do DEM, né, partido de Onyx Lorenzoni, e agora está no União Brasil, e a informação que ele nos passou é que há a intenção da fundação do PL aqui em Tupã-Siretã, ele estaria fazendo parte desse conjunto, né? Nós também tentamos aí o contato com o Jefferson Deata, que também fazia parte de um grupo de apoiadores, especialmente do candidato Bolsonaro. Tentamos contato também com alguns outros partidos, agremiações, mas não foi possível essas repercussões, mas assim você já teve uma visão de como foi recebido por parte das lideranças políticas de Tupã-Siretã o resultado das eleições aqui em Tupã-Siretã, no estado e no país como um todo. 9h54, nós ainda vamos repercutir também a manifestação do então já governador eleito Eduardo Leite, e do presidente Lula também se manifestou. Nós transmitimos isso ao vivo aqui durante a programação com parceria aí com a Rede Gaúcha Sat em alguns momentos, e também com os canais do YouTube dos próprios partidos, dos próprios candidatos, né? E a gente trouxe essas informações ao vivo para você ainda na noite de ontem. A gente vai repercutir isso também logo após o nosso intervalo comercial. Também nós tivemos um agricultor que ligou para a gente. Nós tivemos a manifestação do ex-vereador Claudemiro Correia dos Santos, que nas suas colocações manifestou de que havia acontecido aqui em Tupã-Siretã de produtores não terem permitido ou dificultado a votação por parte de seus servidores, seus funcionários junto ao processo eleitoral, e produtores contestando isso ligaram para cá dizendo que não havia acontecido nenhum tipo de coação, segundo alguns produtores aqui nos relataram também. Isso foi manifestado fora do ar aqui através de alguns produtores. 9h50.